Pessoal, tudo bem? Esse é o canal Somatize, eu sou a professora Edna e eu venho tirar a dúvida aqui de um internauta, né? É Rayon, fugiu o nome ao certo. Ele me perguntou o seguinte: no meu vídeo de como encontrar valores de seno e cosseno, eu dou a ideia dos arcos fundamentais do 30, 45, 60, de 90, 180, 270, 360 e daqueles que tem a ver com 30, 45 e 60, né? Que é 225, 135, 315 e assim por diante. Então ele perguntou o seguinte: e se não forem esses ângulos, né? Se fossem, por exemplo, entre 30 e 60, outros ângulos que não estão naquele vídeo, né? De como encontrar valores de seno e cosseno. Ele pergunta: se for esse tipo de ângulo, a questão vai me informar? Eu digo que sim. Por exemplo, se você tem lá uma questão que tem um triângulo, ele vai falar que é uma rampa, e a rampa faz um ângulo de 38 graus, por exemplo, com o solo, e você precisa saber, por exemplo, o seno ou cosseno de 38 graus. Não tem como saber, a gente precisa de uma tabela ou de uma calculadora científica. Então, para esse tipo de questão, a banca sim vai te dar, vai ter que te informar qual que é o valor do seno. Normalmente ela informa os três, o seno, o cosseno e a tangente, para que você descubra qual é a melhor relação a utilizar. Agora, tem alguns valores mais específicos que eles são a junção, a soma dos ângulos fundamentais ou a subtração, né? Então, aí eu vou fazer nesse vídeo agora para entender, para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, se ele me pergunta quanto é o cosseno de 75 graus, tá? Ele pode me perguntar de 105, de 15, tem alguns valores específicos que tem como a gente calcular. Como que a gente vai fazer? Eu vou imaginar que 75 graus é a soma de dois ângulos que eu sei o valor do cosseno, que são quem? 30 e 45, concorda? 75 é a soma de 30 mais 45. Então, eu vou substituir o cosseno de 75 por essa ideia, por cosseno de 30 mais 45. Então, ó, dessa forma, cosseno de 30 mais 45 graus, certo? Bom, para eu achar isso daqui, o ideal seria que para encontrar a solução, isso aqui fosse igual a cosseno de 30 mais cosseno de 45, mas não é, tá? Existe uma fórmula, quando eu tenho a soma de arcos, tanto para cosseno, para seno e para tangente, existe uma fórmula específica, tá? Que é o que eu vou fazer aqui agora com vocês. A fórmula é o seguinte: toda vez que eu tiver o cosseno de dois ângulos, tá? No caso, vou falar a soma e a subtração é bem análoga. Vou colocar a fórmula aqui embaixo. Então, olha só. Cosseno de A mais B, quando eu tiver o cosseno de dois arcos somados. Isso é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Um jeito fácil de decorar, um jeito que eu ensino para os meus alunos é o seguinte: cosseno de A mais B. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Troca o sinal porque se aqui for positivo, aqui vai ser menos. Se aqui fosse menos, aqui seria mais, tá? É a única mudança. Se fosse cosseno de A menos B, aqui seria positivo. Cossa A, cossa B, cosseno de A, cosseno de B, ou seja, cosseno de um vezes o cosseno do outro. Troca o sinal sem saber. Seno de A, seno de B. Só multiplicar, então, o seno dos dois. E é essa fórmula que eu vou utilizar, então. Cosseno de 30 mais 45. Usando essa fórmula, vai ficar cosseno de 30, que é o primeiro, vezes cosseno de 45, que é o segundo. É como se fosse o meu A e B nesse jeito aqui, né? Menos seno do primeiro, 30, vezes o seno do segundo, 45, certo? Cosseno de 30 vezes cosseno de 45 vezes seno de 30 vezes seno de 45. Então, agora você tem que lembrar qual que é o valor desses ângulos aqui, né? Desses cossenos aqui. Desse cosseno e desse seno. Aí, tem que lembrar daquela tabelinha, né? 30, 45, 60, seno e cosseno. Vou montar ela rapidinho aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Seno e cosseno, não vou colocar tangente, né? Porque não interessa agora. E
30, 45 e 60. Então, olha só. Como que a gente monta essa tabela? Vamos lembrar. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E raiz quadrada em cima dos numeradores. Eu só não preciso colocar do numerador 1, porque raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, né? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo com raiz de menos 1. Então, para a gente terminar a nossa conta aqui, ó, eu vou ter cosseno de 30. Cosseno de 30, olha aqui, ó, quanto é? Raiz de 3 sobre 2. Vezes cosseno de 45. Cosseno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2. Menos seno de 30, meio. Vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, sobre 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 1 vezes 2, raiz de 2, sobre 4. Então, aqui não tem mais o que fazer, né? No mais, eu posso colocar com 4 só. Então, essa é a resposta, ô Rayon, para o nosso cosseno de 75. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, se ele pedisse, por exemplo, o cosseno de 105. 105 é 60 mais 45. Então, eu ia fazer do mesmo jeito, 60 mais 45, repetir a mesma ideia. Se ele pede, por exemplo, cosseno de 15. 15 graus, eu posso fazer 45 menos 30. Então, eu faço dessa forma. Então, existem alguns valores que na prova ele vai me dar, porque não tem como calcular, e alguns valores que são combinação de soma ou subtração de valores que eu sei, né? De valores fundamentais. Então, é isso. Eu fiz aqui com cosseno, vou fazer um vídeo também agora com seno, né? A fórmula do cosseno, então, cossa A, cossa B, troco o sinal sem saber, e vou passar um vídeo agora, o próximo vídeo é com o seno, tá? Espero que eu tenha te ajudado. E se você quer alguma questão, tem alguma dúvida, pode mandar e-mail no dúvidas@somatize@gmail.com ou colocar aqui nos comentários, tá ok? Pessoal, tchau, tchau. Beijinho.